Estamos de volta, último bloco do programa Bem Viver. Hoje a gente fala sobre Alzheimer. Estou aqui com o Dr. Leonardo Brandão. A Marina do Antônio Dias, ela falou que ela tem 42 anos e com essa vida agitada, ela sente que a memória dela já não funciona como era antes. Ela pergunta se isso é normal e o que você indica para melhorar a situação. Bom, Mariana, na verdade, o que acontece? Muitas vezes pode estar associado com cansaço físico, cansaço mental, estresse, não estar dormindo bem. Então, na medida do possível, tentar balancear a vida, né? Eu sei que muitas vezes não é simples fazer isso, né? Agora, realmente, algum tipo de medicação que você possa usar não existe, entendeu? Eu vou usar um remédio aqui e de vez em quando o pessoal começa, eu vou começar a estudar para um concurso para tomar remédio. Mentira, isso é conversa fiada, não resolve nada, tá? Então, na verdade, é tentar ter hábitos de vida mais saudáveis, é tentar dormir pelo menos 8 horas à noite, é tentar pelo menos no final de semana fazer algum tipo de atividade física. Isso vai ajudar realmente nesse processamento da memória. Agora, algum tratamento específico, principalmente para você que é jovem, não tem nada assim muito definido na literatura, não. Flávio Soares, São Gonçalo, Mariana. Qual a diferença dos sinais de Alzheimer e do esquecimento normal? Bom, o que acontece é o seguinte, vamos colocar como esquecimento normal, sendo esses lapsos de memória que a pessoa mais idosa pode ter, e que na verdade todo mundo pode ter, entendeu? Você está mais cansado, mais estressado, você pode esquecer de alguma coisa, algum compromisso, por aí vai. Na pessoa mais idosa, que a gente chama de deficiência cognitiva mínima, antigamente o pessoal chamava de amnésia benigna do envelhecimento, o que vai acontecer? A pessoa tem alteração de memória, então é aquela pessoa que vai esquecer muitas vezes a senha do banco, chega em casa, bota a chave em cima do móvel da chave do carro, depois fica caçando a chave dentro de casa que não lembra onde colocou a chave, que esquece o nome de um vizinho, esquece o nome de um filho, esquece o nome de um parente, daqui a pouco acaba lembrando, tá? Então, é memória só. No Alzheimer, o que vai acontecer? Tem alteração de memória? Tem. Mas a pessoa vai ter alteração de cálculo, de comportamento, de linguagem, de discernimento. Então, são outros domínios, tá? São outras esferas cognitivas que a gente chama que vão estar afetadas. Então, não é só a memória. A memória chama atenção? Chama. Mas tem outros domínios envolvidos também. E eu não sei se eu entendi bem, as pessoas também, ela acaba esquecendo coisas que, nossa, como assim ela não sabe fazer isso mais, né? Sim, não, porque exatamente. Porque, por exemplo, ela chega, digamos, hipoteticamente, ela vai sentar para tomar uma sopa. Aí ela pega um garfo para tomar sopa. Exato, uma coisa assim, que Entendeu? você fica assim, meu Porque, Deus, afinal, como? ela desaprendeu a executar aquele ato motor, eles chamam de apraxia, tá? Então, ela vai botar, como eu comentei lá no início, ela vai botar uma camisa de botão, tá? Ela bota a camisa ao contrário, com os botões virados para trás. Entendeu? Porque ela esqueceu como é que faz para colocar aquela camisa, tá? Bota a calça jeans e depois bota uma bermuda e bota a cueca por cima. Por exemplo, tirou a panela do fogão, mas deixa o fogão ligado. Exatamente, exatamente. Então, ela deixa de saber como executar atos motores, alteração de comportamento, ela deixa de reconhecer pessoas e situações. Então, por aí vai. E esse é um quadro progressivo. A Júlia de Saramenha. Minha mãe tem 72 anos e exercita muito a memória. Gosta de ler, jogar xadrez, cruzadinha. Isso pode ajudar ela a não ter Alzheimer? Ajuda muito, tá? Quanto maior for o nível de atividade cerebral, tá? Menor é a possibilidade da pessoa evoluir com doença de Alzheimer. A gente tem que lembrar só o seguinte, o principal fator de risco é envelhecer, tá? Então a gente sabe que 50% das pessoas de mais de 80 anos de idade, elas vão ter alguma alteração cognitiva, principalmente de memória, tá? Mas quanto mais você exercitar o seu cérebro, então leitura, palavra cruzada, jogos que vão estimular o teu raciocínio, tá? É o que eu comentei, ao invés de você estar indo para academia, que tem que ir para fazer atividade física, você vai estar exercitando o seu cérebro. Então, quanto mais atividade pro cérebro você fizer, melhor. Lúcia da Bauxita. A vida agitada, estressada é uma tendência para um futuro Alzheimer? Tendência eu não digo, entendeu? O problema da vida agitada, atribulada, com ansiedade, por aí vai, ela pode estar associada com outras doenças que não doenças de Alzheimer, tá? É porque é muito comum hoje em dia, a pessoa está cansada, está estressada, está trabalhando muito, começa a ter alteração de memória, tá? Por quê? Porque está ansiosa, porque não está dormindo direito, porque não está alimentando direito. Então, o fato de você ter essa alteração de memória muitas vezes, e aí são as alterações pontuais, tá? Você esquece um compromisso, esquece a chave do carro, esquece a senha do banco, entendeu? Isso acontece por causa da vida atribulada. Você está cansado, está precisando dar uma parada. Quando começar a esquecer essas coisas, tá? Você sendo jovem, é hora de você falar, eu vou tirar aqui uma semana de férias, eu vou viajar, vou pro sítio, vou pra praia, e por aí vai para você dar mais parecida. E o Alzheimer ele pode provocar outras doenças a partir dele? Não, na verdade o que acontece é o seguinte,
O paciente com doença de Alzheimer, ele pode ter outras complicações, outras doenças decorrentes, principalmente da imobilidade. O paciente começa a ficar restrito, tá? Então, da mesma maneira que ele desaprende a usar um garfo e faca, daqui a pouco ele desaprende a andar, daqui a pouco ele desaprende a ir no banheiro sozinho, tá? Então, quando o paciente fica mais, uma movimentação menor, fica mais acamado, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de embolia pulmonar, aumenta o risco de pneumonia. O paciente desaprende como é que faz para mastigar e para engolir, então aumenta o risco dele de broncoaspirar, ou seja, o conteúdo que teria que descer pelo esôfago para o estômago cai no pulmão. Tá? Então, muitas vezes o paciente, o que vai acontecer? Ele não vai morrer de Alzheimer, ele vai morrer de complicações clínicas associadas à doença de Alzheimer. O Ricardo de São Gonçalo, existe algum alimento que pode combater a doença de Alzheimer? Alimento propriamente dito, assim não. Existem alguns estudos que falam, por exemplo, de suplementação de vitamina D, suplementação de ômega 3, tá? Então isso está, por exemplo, em peixes como salmão, atum e por aí vai, tá? Agora, um alimento que vai evitar que você tenha doença de Alzheimer, não. O fundamental é você ter uma dieta balanceada, entendeu? Comer de tudo um pouco, tá? Se você tem uma dieta saudável, você vai evitar o risco de ter uma série de complicações clínicas e por aí vai, tá? Agora, se eu comer isso aqui todos os dias, eu não vou ter doença de Alzheimer. Não, isso não existe. O Paulo do Alto da Cruz está perguntando se existe o Alzheimer precoce. Meu pai tem 56 anos e percebo que ele está esquecendo muitas coisas. Pode acontecer, pode acontecer. Mas com 56 anos é caracterizado como precoce? Ainda é, né? Ainda é, porque a gente geralmente, para fazer diagnóstico de Alzheimer, a gente é faixa etária acima de 70 anos de idade, entendeu? Então, com menos de 70, teoricamente, você pode caracterizar como sendo precoce, tá? Se ele está tendo algum tipo de alteração que está chamando a atenção, foi o que a gente já comentou, o ideal é que procure um especialista, tá? Um neurologista, um geriatra, para ele poder ser avaliado, tá? E aí, sendo avaliado, se porventura chegar à conclusão de que pode ser, a gente tem que começar a tratar, tá? Quanto mais precocemente começar a tratar, melhor. E esse mês que vai começar agora, o Setembro Lilás, né, que é a campanha, qual que é a importância de estar tendo um mês dedicado ao Alzheimer, doutor Leonardo? É de conscientização mesmo da população, tá? É porque, como a gente já frisou e a gente volta a falar, quanto mais precocemente se puder fazer o diagnóstico, melhor o prognóstico daquele paciente, tá? Infelizmente, nesse momento, é uma doença que não tem cura. Mas tem muitos estudos, né? Sim, tem estudos envolvendo células tronco, tem estudos com vacinas, entendeu? Mas é tudo ainda muito incipiente, tá? E por que é importante que você faça o diagnóstico precoce? Primeiro, para você tratar o seu paciente adequadamente, você vai frear a evolução do processo. Segundo, digamos que amanhã ou depois, não sei quanto tempo vai demorar isso, 2 meses, 2 anos, 20 anos, 200 anos, a gente não sabe, surge um remédio mais eficaz ou surge até uma cura para a doença, tá? Se a pessoa tiver muito deteriorada, não vai adiantar. Não vai adiantar nada, ela não vai se beneficiar de um remédio mais potente, não vai se beneficiar de uma cura, tá? Eu gosto de fazer uma analogia, falo muito isso com meus alunos, faço com os pacientes também no consultório. Se a gente tivesse na década de 40 e você chegasse aqui agora com tuberculose, eu ia falar para você o seguinte, olha, sua doença não tem cura, o que você vai fazer? Você vai morar num lugar alto, que tenha muito sol, vai dormir cedo, vai se alimentar direitinho, vai parar de beber, vai parar de fumar, que pode ser que você se cure, tá? Isso em 1944. Em 1945 surgiu o primeiro antibiótico que tratava a tuberculose, que era a streptomicina. E aí a pessoa que tomou esses cuidados terapêuticos pôde se beneficiar da cura, do remédio que curava. A pessoa que falou, quer saber, não vou fazer nada disso, continuou bebendo, continuou fumando, continuou virando noite, o que acontece? Quando chegou o remédio, ela foi tratada, mas o pulmão dela estava tão deteriorado que ela não se curou. Tá? Então, nessas doenças crônicas degenerativas, o fundamental é diagnóstico precoce, entendeu? Porque quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, você freia a evolução do processo e amanhã ou depois, quando surgir alguma coisa melhor, ou um remédio melhor, ou até mesmo a cura, a pessoa vai poder se beneficiar. Por isso é que a gente bate muito nessa tecla. Tem que procurar. Quando você suspeitar, é preferível você levar no especialista e o especialista dizer para você que aquilo ali não é nada demais, que vai só acompanhar, do que você postergar e quando levar não tem mais o que fazer. Exatamente. Doutor Leonardo, queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no Bem Viver. Eu que agradeço, meu. Nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!